São Francisco de Assis. São Francisco de Assis nasceu em Assis, Itália, em 1182. Era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante, e Pia, de família nobre de Provença. Na juventude de Francisco, por volta de seus 20 anos, Francisco caiu enfermo, e durante sua doença Francisco ouviu uma voz que lhe pedia servir ao amor e ao servo. Pouco a pouco, com muita oração, Francisco sentiu em seu coração a necessidade de vender seus bens e comprar a pérola preciosa sobre a qual ele lera no Evangelho. A partir desse momento, ele passou a fazer visitas e a servir aos doentes, aos pobres, doava suas próprias roupas e também com dinheiro. Em um dia muito especial, Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião, em Assis. Ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por 3 vezes a frase que ficou famosa: Francisco, repara minha casa, pois olhas que estás em ruínas. Francisco vendeu tudo que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião, e pediu permissão para viver na igreja. Francisco tinha 25 anos. Seu pai foi buscá-lo, dizendo que voltasse ou renunciasse à sua herança. Francisco então renunciou a toda a herança e disse: as roupas que levo pertencem também a meu pai, tenho que devolvê-las. Em seguida se desnudou e entregou suas roupas a seu pai, dizendo-lhe: até agora tu tens sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer: Pai nosso, que estais nos céus. Para reparar a igreja de São Damião, Francisco pedia esmola em Assis. Terminado esse trabalho, começou a reformar a igreja de São Pedro. Depois, ele retirou-se para morar numa capela com o nome Porciúncula. Ela fazia parte da abadia de Monte Subazio, cuidada pelos beneditinos. Ali o Senhor lhe mostrou o que realmente esperava dele. O trecho do evangelho da missa daquele dia dizia: ide a pregar, dizendo, o reino de Deus tinha chegado. Dai gratuitamente o que haveis recebido. Não possuas ouro, nem 2 túnicas, nem sandálias. A estas palavras, Francisco tirou suas sandálias, seu cinturão, e ficou somente com a túnica. A proximidade de Francisco com a natureza e os animais foi a parte mais conhecida desse santo. Seu amor abrangia toda a criação, e simbolizava um retorno a um estado de inocência. No verão de 1225 Francisco esteve tão enfermo, que o cardeal Ugolino e o irmão Elias o levaram ao médico do Papa, Henriette,
São Francisco de Assis perguntou a verdade e lhe disseram que lhe restava apenas umas semanas de vida. Bem-vinda, irmã morte, exclamou o santo. Em seguida pediu para ser levado à Porciúncula. Morreu no dia 3 de outubro de 1226, com menos de 45 anos de idade, depois de escutar a leitura da Paixão do Senhor. Foi canonizado apenas 2 anos depois da morte, 1228, pelo Papa Gregório IX. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado. Pois, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.